Sejam muito bem-vindos ao Bora Falar de Futuro, o podcast de conversas humanas sobre o futuro das coisas. Aqui nós convidamos pessoas especialistas em suas áreas para dar o seu posicionamento, as suas opiniões sobre o futuro das áreas que são especialistas. Esse podcast é uma realização da Merli Consulting, uma empresa de consultoria que ajuda os seus clientes a alcançarem os seus futuros desejados por meio de estratégia, projetos, produtos e tecnologia. E hoje, no 6º episódio do Bora Falar de Futuro, nós vamos falar sobre o futuro da automatização de processos com meu grande amigo Diego Platini. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, e eu acredito que hoje a gente vai compartilhar aqui diversos insights sensacionais para todos vocês. Pô, cara, primeiro é um prazer estar aqui, mano. A gente tem história aí pra caramba, né, cara? E além de ter história, cara, um tema que acho que é prazeroso ali pra gente. Acho que faz parte da nossa trajetória profissional. Então é um prazer estar aqui contigo. Minha única preocupação aqui é se a gente vai conseguir respeitar o tempo de 8 horas, né, que a gente tem que estar conversando. Não, se for só isso, não tem problema não. Mas certamente, assim, como tem acontecido, né, muitos papos interessantes, e que uma hora e meia de gravação é tempo insuficiente para falar, eu vou adotar aí uma parte 2 para alguns episódios aí, porque tem muito assunto legal, muita coisa interessante, muitas histórias para compartilhar, porque eu acredito que a gente constrói futuro por meio das nossas histórias também. O nosso repertório de vida compõe uma das bases do nosso futuro. Então aqui a gente traz histórias também, o que a gente aprendeu, o que a gente apanhou na vida para chegar onde a gente chegou e para a gente poder seguir esse caminho tortuoso, mas delicioso de busca pelo nosso futuro. E aí, Diegão, o que eu peço, cara? Compartilha com a gente aqui teu repertório, né? A tua história, tudo que tu fez até hoje, para se tornar hoje um cara especialista em automação de processos. Bom, cara, isso é um ponto bacana. Eu sempre digo que a melhor forma de conhecer uma pessoa é realmente conhecendo a história dela, né? Acho que se você conhece a história de uma pessoa, você vai entender o comportamento dela hoje, você vai entender as atitudes. E às vezes, como a gente está num mundo muito acelerado, a gente não tem a oportunidade de conhecer aquela pessoa e julga muito, pô, aquele cara é estressado. Pô, se for ver a origem, a causa do estresse, você vai entender ali na história dele a motivação. Então, assim, falando um pouco da minha história, cara, é uma aventura bem interessante, certo? Quando eu digo uma aventura, porque muitas vezes, em determinadas situações, quando a gente é puramente racional, talvez eu não teria tomado algumas decisões. E talvez, se eu não tivesse tomado algumas decisões, a gente não estaria conversando agora, nesse momento. Mas, falando aqui da história, cara, como você sabe, a gente se conheceu na época da faculdade, né? Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia, sou sócio de uma empresa de tecnologia, mas não sei escrever uma linha de código. Essa é uma primeira curiosidade, né? E hoje tenho a oportunidade de estar conversando com grandes corporações, cara, algumas até de nível mundial, a gente tem a honra de ter como nosso cliente. E muitas vezes falando sobre como é que deve ser a arquitetura digital, como é que deve ser a tecnologia deles, e eles nem imaginam que eu não sei escrever uma linha de código, né? Mas já eu explico como é que isso se tornou possível, né? Então, a minha origem, cara, é uma origem de engenharia de produção. E o engenheiro de produção, cara, ele é moldado ali por ter um modelo mental voltado para eficiência, né? Acho que basicamente tudo que a gente aprende ali é como fazer mais com menos, Então, isso sempre foi ali o que fazia parte o que faz parte do meu DNA. Na primeira fase da minha vida, eu comecei a usar esse DNA em uma tarefa muito consultiva, né? Desde a gente estava conversando ali um pouco ali dos primórdios da Proativa Júnior, que na época você foi um dos precursores lá, e quando eu olhava eu disse, pô, aqueles caras ali são foda, meu irmão, eu quero ser que nem eles, né? E se a gente for ver, cara, da turma lá que realmente puxou esse movimento ali, todo mundo hoje está muito bem posicionado e com uma capacidade muito bacana, né? Então, consultoria começou a fazer parte da minha vida, mas na primeira fase profissional, cara, basicamente eu quis conhecer o máximo de empresas possíveis. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em indústria naval, indústria de estabilizadores,
confecção, empresas de serviço, enfim. A minha ideia é eu queria entender o máximo de operações possíveis, né? E passei um bom tempo ali no início da minha carreira, os 3 primeiros anos, trabalhando ali como analista, como, enfim, papel de gestão nesse sentido. Até que em determinado momento, cara, eu decidi que, cara, não... Para ser bem sincero, vou corrigir, não é que eu decidi. Às vezes a vida ela bota na frente da gente algumas oportunidades. E aí eu decidi abraçar aquela oportunidade. Eu era gestor, eu era assistente de processos na Unimed Fortaleza. E a minha gerente, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, acho que quando você vai contando a história, você vai notando que existem algumas pessoas que marcam ali a sua vida, né? Então, tem uma gestora da Unimed chamada Ana Altina, cara, que inclusive é uma pessoa altamente inovadora, porque há 15 anos atrás, ela tinha montado na Unimed um setor chamado ASDEM, que era Assessoria de Desenvolvimento Organizacional. E qual era a ideia? Era transformar ali a Unimed por meio de 3 pilares: processo, estratégia, processos e pessoas. Então era uma equipe totalmente multidisciplinar. Tinha psicólogos, serviço social, engenheiro de produção, todo mundo ali dentro da mesma sala. Imagina aí a confusão que era, né? Então, a gente já atuava, de certa maneira, como consultor interno na Unimed. Em determinado momento, a Altina saiu para trabalhar com consultoria com outra empresa que eu também tenho profunda admiração, que é uma empresa chamada Barros Consultoria, que representa aqui a Fundação Dom Cabral, né? E a gente começou a fazer consultoria nas empresas. E na época, para trabalhar nessa parte de consultoria, a gente acabou montando uma empresa de consultoria, uma empresa que existe até hoje, mas não tem mais nenhuma relação de sociedade, né? E qual era a função dessa consultoria? Basicamente era processos. Como que eu faço ali aquele entendimento, naquele primeiro momento, naquela pegada muito do Lean, do BPM, enfim, né? Otimização de processo. Num papel muito consultivo. Mas, cara, com uma questão de tempo, eu notei que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Por quê? Porque eu identifiquei um padrão nas minhas consultorias. Qual era esse padrão? E aí eu falo das minhas porque eu não gosto de generalizar. Mas, cara, era um padrão que não me agradava, tá? Qual era esse padrão? Normalmente toda consultoria não tem como fugir. Logo no início você vai fazer um diagnóstico, né? Não tem como você fugir dessa etapa. E normalmente o que acontecia? O resultado do meu diagnóstico era algo, cara, que a equipe já tinha sinalizado, mas por algum motivo os meus clientes adoravam pagar alguém de fora para falar a mesma coisa, né? A gente traçava um plano de ação que quase nunca era executado na sua completude. E não era por falta de capacidade da equipe, tá vendo? Cara, todas as empresas que eu passei, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas altamente talentosas. Mas era por falta de uma coisinha chamada tempo. É simplesmente, cara, impossível você construir o futuro e cuidar do presente simultaneamente sem abrir mão de alguma coisa. Sim. Né? Então, e a maioria das empresas não percebem isso. Elas pensam que dá para se construir o futuro sem ter um efeito colateral aqui no presente. Cara, isso é impossível. Até uma vacina que você toma no outro dia da febre, tu tá entendendo? Então, você tem que pagar o preço do agora para construir algo lá na frente. Se você não está disposto a pagar, permanece no estágio que você está. Tá se enganando, né? E aí, cara, foi quando eu notei, cara, se eu quiser contribuir realmente com essas pessoas, eu preciso dar tempo. E eu preciso tirar elas desse trabalho chato. E ali, você teve a oportunidade de participar dessa trajetória também. Cara, eu decidi naquela época que eu queria ser um RH de robôs. Isso 2015 ali, 10 anos já, né, cara? Momento eureka, eu tava lá. Pronto. Bonito. Foi. E foi literalmente ainda na fase de ideias, né? E eu acho que isso também mostra o quanto que algumas pessoas marcam. Se naquele momento eu te chamei para apresentar uma ideia, porque você marcou ali a trajetória como uma pessoa que disse, cara, se esse cara disser que essa ideia é maluquice, talvez eu tenha que levar em consideração, né? Naquele estágio que eu estava ali, provavelmente eu não iria desistir, né? Até porque tiveram muitas pessoas que disseram que aquilo ali não ia dar certo, né? Mas você teve lá naquele momento. Então eu decidi naquela época, cara, se eu quiser contribuir, eu precisava dar tempo, permitir que as pessoas focassem no que mais importa, né? E saísse daquele trabalho, cara, que eu sempre digo que tem muitas rotinas dentro das empresas que o colaborador tem muito mais a perder do que a ganhar. Tipo, a gente tem um cliente, cara, que está entre os 30 maiores hospitais de combate ao câncer do mundo, né? Que é o Hospital AC Camargo.
E lá, cara, tinha uma área chamada de pré-nota, só para exemplificar. O que é que esse pessoal fazia, cara? Basicamente, eles recebiam mais de 5 mil notas fiscais de serviço, certo? E eles tinham que digitar a nota fiscal no sistema, no RP deles. O que é que acontece, cara? Esse é o tipo de atividade que o colaborador ele não tem nada a ganhar. Cara, ele pode digitar 4.999 notas corretas. No dia que ele errar a primeira, todo mundo vai apontar e vai dizer o seguinte, ó, o imposto foi calculado errado. Se duvidar, algumas empresas, que não é o caso da Secamargo, ia pedir até pro colaborador pagar a diferença, certo? Então ele não tem nada, ele não vai ser promovido porque ele digitou rápido, ele não vai ser promovido porque ele colocou correto. Ele não vai ter um reconhecimento que ele merece. Ele está subutilizando a capacidade dele, empregando o tempo no lugar errado. Então eu disse, cara, se eu quiser ajudar essas pessoas, eu tenho que permitir que elas foquem em atividades de maior valor agregado, que vai trazer reconhecimento, que vai trazer crescimento. E aí a ideia surgiu na época ali, no primeiro momento, eu disse, eu vou construir uma super funcionária, que é a Meg. A gente decidiu dar o nome de Meg, né? Na época era uma homenagem a Margaret Hamilton, né? Aquela programadora lá do projeto Apollo. E aí, cara, a gente começou a Meg. A Meg tem uma foto com milhares de uma pilha gigante de papel, assim, das folhas de programação, de programação dela. Exatamente, ainda programar no cartãozinho de ponta ali, né? E aí a nossa ideia, cara, vamos criar uma super funcionária e vamos fazer ela começar a ganhar emprego nas empresas. E aí, né, e a nossa ideia sempre foi, cara, fazer uma plataforma muito amigável. O nosso cliente sempre foi o gestor, a pessoa que está sentindo a dor. Então você acessava a Meg, você tinha a possibilidade, como qualquer funcionário, de ver o histórico de trabalho dela, de pedir para ela trabalhar agora, de criar uma agenda de trabalho, de ter feedbacks. Então essa foi a ideia ali da Meg, né? Isso em 2015, tá, gente? Em 2015. E aí, cara, a gente começou a fazer. A Meg arrumou um primeiro trabalho, depois a gente foi arrumando outras empresas e aí assim a gente foi evoluindo. Naquela época, cara, confesso que era um MVPzão do mais tosco possível que você possa imaginar, mas funcionava, né? Mas funcionava. E na época, cara, ainda esse projeto nasceu dentro dessa empresa de consultoria. Em algum momento a gente começou a bater cabeça porque são dois negócios totalmente distintos e aí eu decidi ir ali com o meu sócio, cara, eu vou sair e vou focar só nesse projeto. Sendo que aí já vem o primeiro desafio, cara, do mundo do empreendedorismo. Eu saí, era uma empresa que tinha 60 mil reais de custo e tinha menos de 5 mil reais de receita. Aí eu disse, Senhor, como é que eu vou viabilizar esse negócio? Tinha um dinheiro de reserva na época, que dava exatamente 3 meses de vida ali. Aí eu disse, vamos ligar o aparelho e começar a respirar. E a gente saiu. Quando eu fiz esse spin-off, cara, decidi focar no mercado de São Paulo. Porque eu não sei, eu digo porque eu sei, mas... É muito lógico. Aí eu disse assim, o remédio que eu estou criando, as empresas que mais precisam estão lá. Mas o porquê eu não sei... que eu comentei até, eu não conheci ninguém, não tinha nenhum parceiro comercial, nunca tinha feito negócio lá, só decidi que era assim, tá entendendo? E a gente subiu uma página, né, como todo mundo faz, né? Todo mundo cria logo o site, às vezes antes da solução existir já tem até o próprio site, né? E, cara, por coincidência, né? E toda vida me corrigem ali, dizem assim, não, cara, não é coincidência, é Deus, então cada um vai puxar, né, pro ponto que acredita. O primeiro cliente que converteu de São Paulo, cara, era a sexta maior do mundo na parte de auditoria, contabilidade e BPO, né? E com ambição de se tornar uma Big Four, coisa que entre nós aqui jamais conseguiria se tornar, porque tem um abismo entre o sexto e o quarto lugar. É absurdo, parece próximo. São Big Fours porque de fato são Big Four. Né? Cara, pra chegar lá, tem que derrubar alguém grande. Cara, a diferença entre o quarto e o quinto é um abismo, tá entendendo? Mas enfim... eu tinha essa ambição e, cara, a gente fez um primeiro projeto com eles, né? Então, esse primeiro projeto com eles era um negócio para fazer ali automação de obrigações acessórias. Eu, particularmente, nunca nem tinha escutado falar de obrigações acessórias. E quando eles me perguntaram se a gente fazia, eu disse que sim. Desde novinho. E aí a primeira coisa que eu fiz foi dar um Google para saber o que diabo era obrigações acessórias, né? Então, enfim, cara, o resumo, para tentar não me delongar muito, é que esse primeiro robô ele fazia o trabalho de 22 auxiliares, tá? E essa frase já tem muitas coisas pra gente conversar lá na frente. Um robô fazer o trabalho de 22 auxiliares, uma única máquina, né? E quando foi sucesso, basicamente no terceiro mês ali de vida, né? Um dos sócios lá dessa empresa, que era a RSM, nos procurou e disse assim, Diego, eu não quero mais vocês como nossos fornecedores, eu quero ser investidor.
Aí eu disse, cara, graças a Deus, porque eu ia te dar uma notícia boa e uma ruim. Aí ele, qual era a boa? Eu disse, a boa é que eu entreguei o que eu te prometi. E qual era a ruim? A ruim é que a gente vai quebrar daqui a 2 semanas e eu não vou conseguir sustentar essa operação, né? Aí ele, não, cara, então vem para São Paulo pra gente decidir como é que vai ser esse investimento. Então, acabou dando certo. A gente começou a gente foi integrado a essa empresa, né? Que, como eu disse, Sexta Maior do mundo, presente em mais de 125 países. E aqui no Brasil com mais de 2.000 clientes. Aí eu disse, cara, é o que eu preciso. Era exatamente o que eu precisava. Era um fôlego financeiro, poder trabalhar com uma certa tranquilidade, poder ampliar no mercado nacional e no futuro ter ponte para uma internacionalização, né? Então, acabou ali a gente dando certo, né, na parte da MEG. A gente foi passando por algumas fases, rodadas ali de investimento, até que há 3 anos atrás a gente fez o exit, fez a venda total para a RSM, e aí nasce o projeto atual, que é a Solf, né? E a Solf, ela nasceu exatamente com toda essa bagagem, já veio com clientes da jornada anterior, né? Então a gente continua ainda, apesar de ser uma empresa cearense, cara, praticamente 95% da nossa carteira está na região sul e sudeste, né? Trabalhamos ali basicamente com automação de processos. E todo mundo que trabalha com automação de processos de maneira massiva vai ser naturalmente empurrado para trabalhar com Data Analytics. Porque o robô começa a processar dados numa velocidade muito maior e ali dados vai ser o próximo passo, transformar esses dados em inteligência, né? Mais fácil de ver projeções, de mapear os insights do que fazer no braço, né? Então, uma breve trajetória ali, tem uma série de questões ali no meio do caminho, várias possibilidades de quebras, algumas quebras de verdade, aí se reerguendo, e aí a gente continua nessa trajetória, cara. Estamos agora com o projeto da Solf, super bem, há 3 anos, um projeto, sempre brinco, é um projeto novo, é uma empresa nova de um projeto antigo, que já vem aí, é uma continuidade, né? É incremental, como a gente diz ali nesse sentido. Isso é um pouco aí da nossa história, cara. Maravilha. Cara, essa história de empreendedorismo é muito perfeita, assim, para desmistificar essa aparência que se tem hoje, que empreendedorismo é tudo mil flores, né? É um caminho lindo, maravilhoso. Não é. O caminho real é esse, né? E eu tenho utilizado a tua história, como eu te falei aqui nos bastidores, tenho utilizado a tua história em todas as mentorias que eu tenho a oportunidade de fazer aqui para novos empreendedores, nas minhas disciplinas também, que eu dou algumas pós-graduações também de negócio, como o caso de sucesso. Mas por que caso de sucesso? É um cara que conseguiu juntar uma necessidade, utilizar os recursos que tinha para implantar algo num momento correto ali e conseguir expandir. Expandiu, fez um exit. Então, cara, até é história, sendo bem sincero aqui para você, é história para escrever livro. Porque nesses 15, 20 minutos é muito complicado você falar os detalhes da sua história, mas eu já deixo aqui registrado, escreva seu livro, porque muitos podem aprender com isso. E aproveitando aqui que a gente começou a esquentar o assunto, né, de automação e tal, se você tivesse como resumir, certo, o futuro da automação de processos em uma frase, qual seria essa frase? Democrática e automática. Certo? O que é democrático, cara? É uma coisa que isso vai impactar diretamente o meu negócio, os negócios de todas as empresas de tecnologia que estão por vir. É o seguinte, 2015, cara, pra gente desenvolver um robô, era na linha de código, na mão, na unha, certo? Você ia fazendo, ia desenvolvendo ali. Existiam já algumas ferramentas todas gringas que poderiam fornecer, mas ou era inviável tecnicamente ou era financeiramente. Zero no code naquela época, nem se ouviu falar nisso. Nem no code, nem low code, é programação. Brute code. Então, sendo que a gente está indo agora por um caminho que é muito bacana, que é o caminho da democratização. Hoje já existem inúmeras ferramentas, N8N, entre outras ali. Zapier, Make, enfim, inúmeras que você vai ver que quando eu ia falar que qualquer gestor, mas eu estou querendo dizer assim, que gestores não técnicos, interessados, cara, hoje pessoas que têm a maior habilidade que eu considero de todos, que é a curiosidade.
e vão lá de maneira direcionada. Ele dá um Google ou um ChatGPT, a desgraça é que o Google ficou para trás. Que vai no ChatGPT e faz perguntas corretas, ele vai conseguir fazer automações de alto impacto, cara. De alto impacto. Então, por isso que eu digo democrático. Democrático. Você não precisa mais ser aquele cara que entende de Python, de JavaScript, de estrutura da nuvem, enfim. Hoje já permite, né? E automático, cara, porque é o seguinte, acho que a primeira fase é democratizar, mas a próxima fase vai ser automatizações gerando automatizações, certo? Então fazendo esse fluxo ali acontecer, né? Então de maneira totalmente orgânica ali, se você pode usar essa palavra. Então eu diria essas duas palavras ali, democrático, tanto pelo aspecto técnico como pelo aspecto de custos. Tipo, quando de custo há um tempo atrás, cara, não tempo atrás não, cara. Tem ferramentas hoje ali de RPA, agora com de hiperautomação, que o licenciamento ali chega a $5.000 mês. Não é todo isso não é um PME. Não consegue. Não tem acesso nem ao conhecimento e nem acesso à parte financeira, né? Ela está preocupada ali com caixa, com tudo, vai ter tempo de analisar, de pesquisar, isso. Não consegue. Que hoje já dá, né? Então, e o automático, que a gente está observando realmente o avanço dos últimos 2 anos ali, a gente nota que a capacidade da tecnologia mudou drasticamente. Então, se eu fosse resumir uma frase, seria essa. Maravilha, cara. E aí, puxando um pouco do que a gente conversou aqui, no ato anterior, né, nos últimos tempos, o conceito de automatizar processos era criar robô para atividade repetitiva. Sim. Mas hoje, nesse novo ato, né, da humanidade, eu acredito que isso não cabe mais. Qual é a tua opinião? Ainda é? Cara, isso é engraçado, certo? Porque esse não cabe mais, ele é um negócio muito, muito pontual. Uhum. Porque o que acontece, cara? Se você parar para observar, a tecnologia ela não é algo linear. A palavrinha aqui, futuro, ela é muito relativa, porque tem uma questão que é o seguinte, cara, no mercado, na sociedade como um todo, o passado, o presente e o futuro, ele coexiste. O que é que eu digo coexiste? Enquanto a gente tem empresas que estão no auge agora, usando IA generativa, imagina a tecnologia como uma onda, né? Então tem pessoas que estão surfando a crista da onda. Tem empresas que agora, nesse exato momento, estão realmente usando IA generativa em alta escala. Essa turma está vivendo. Já tem empresa, a gente chamou aqui o Cristiano, especialista em IA, que ele já falou que já tem empresa de bilhão de um funcionário só. Isso. Só o dono. Exato. Só o programador. Exato. Então, cara, tem turma que está vivendo esse futuro, né? Mas tem empresas que estão bem aqui, cara, no meio da onda, que ainda estão usando o RPA para atividades repetitivas, e isso está trazendo um ganho de eficiência absurda. A história da empresa, ela nunca viveu um ambiente de tanta eficiência. Mas tem empresas, cara, que ainda não tem nem seus processos mapeados. Isso tudo nesse exato momento agora. Tu tá entendendo? Então, para essa empresa aqui, o futuro dela é chegar no que já é o presente de alguns, né? Uhum. E o que é o futuro dessa daqui é o que alguns, né? Então, vai acabar, cara, sempre vai estar existindo ali tecnologias em diversos estágios no mesmo momento da humanidade. Da mesma maneira que, tipo assim, vou falar de uma revolução anterior, de alguns anos atrás, que todo mundo falava que todo sistema ia ser web, né? Se você parar para observar, todos os novos sistemas nascem web, certo? Mas vamos pegar os principais RPs do Brasil. Nenhum é. E dificilmente irão ser, certo? Tipo, vamos lá. Cara, dá um nome aqui de um grande, um Proteus. Pra ele virar web, irmão, não vai dar certo, tá entendendo? E todo mundo que tentou fazer o arranjadinho também não dá certo, né? Tem empresas que chamam ali de web, é uma virtualização, enfim. Então, é só uma máscara para acessar a caixa. Então assim, o que é que acontece? Não é que já morreu. Tem algumas coisas, cara, que sim, acho que o bacana da tecnologia é que a morte de toda tecnologia ela é lenta. Exatamente porque vai passar por toda essa onda. O RPA, cara, nos próximos 10 anos tem um mercado crescente. Mas ele já não é mais a tecnologia mais evoluída. Não é mais a crista da onda. Não é mais a crista da onda. Ele já foi, agora ele desceu um pouquinho. Ele está no meio da onda.
Tá no meio do processo de democratização, né? Isso, exatamente. Mas, cara, por incrível que pareça, tem uma massa gigantesca, uma massa de empresas gigantescas que ainda estão buscando entender os seus processos. Onde é que essa onda, o bacana eu falei como se tudo fosse bem organizadozinho, né? Como se fosse realmente uma onda, tá? A confusão é quando isso aí se mistura, o velho caldo, que é assim, o cara que está aqui sem ter processos pensa que pode adotar a IA na empresa dele. Mas cara, tu nem tem, mas qual é a motivação? Não, porque tem uma pressão absurda para se aplicar a IA dentro da minha empresa. Mas cara, tu não está preparado para isso agora. Tá entendendo? Então ele começa a aplicar IA de maneira desordenada sem ter a premissa. E existe sim, cara, tem predecessores e sucessores ali. Você não pode ir para um negócio cognitivo se você nem adotou se você nem assumiu ali os repetitivos. Não tem nenhuma base de conhecimento minimamente estruturada. Como é que você vai dar cognição a um papel em branco para ele aprender? Não faz sentido. E historicamente, cara, a gente comete esse erro. Tipo, de subutilizar o poder da tecnologia porque não respeita o estágio ali de vida da empresa, né? Vou dar um exemplo, Data Analytics, BI. Cara, vamos lá. Todo mundo está falando de algoritmos preditivos, de a capacidade que tem hoje, né, principalmente aí com ChatGPT, Gemini, agora ampliou. Mas, cara, as empresas não conseguiram nem fazer o Power BI funcionar direito, como uma ferramenta de tomada de decisão. Aqui tem melhor agora, muitas vezes é um enfeite de parede, tu tá entendendo? Cara, a gente falou isso, eu e o Nazareno, o NASA, chamei ele aqui, e ele falou exatamente isso, cara. As empresas ainda não têm nem maturidade para saber o que querem ver nos painéis de BI. Então, como é que nesse nível de maturidade a galera já quer pensar em predição? Não sabe nem o que quer. E, cara, esse é um fator interessante, ó. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente valoriza o que a gente tem, certo? Trazendo para a prática, o que é que acontece? O cara quer ter dados, quer transformar dados em inteligência dentro da empresa dele. Então ele vai cuidar do que ele tem, que são os dados. Cara, a maioria das empresas, o cadastro de produtos. Vamos fazer uma amostragem aqui, pegar uma fila de 100 empresas. Qual é a empresa que tem o cadastro de produtos dentro da RP dela de uma maneira saudável? Sem sujeira. Sem sujeira. Aí quando você vai ver, cara, o cara quer construir uma coisa básica, quer construir um BI e a base de dados é toda suja. Cara, então não é assim que as coisas vão acontecer, não é sair atropelando, né? CRM cheio de sujeira na base, que o cara quer criar predição de vendas, prospecção, fazer um pipeline aí com a base toda suja. E não criou ainda nem a cultura de alimentar o pipe de uma maneira frequente. Tu tá entendendo? Os dados estão fora. Então, aí, cara, algumas etapas precisam ser respeitadas e a maioria das empresas queima essas etapas. Eu sempre costumo dizer que cara, você tem filho, né? Nós temos filho. Olha como é perfeito o estágio de evolução de uma criança, de um ser humano, certo? E se tu parar para observar, é a mesma coisa que está acontecendo com a tecnologia. Só uma analogia, uma comparação, tá? Cara, a criança nasce, vamos ser ali sem emoção, ela não presta para nada. Ela não come sozinha, ela não tem uma função que está em funcionamento. Criança humana, né? Criança humana. Ela não sabe comer sozinha, ela não anda. Cara, o que funciona? O aparelho digestivo dela, tá entendendo? Ela engoliu, vai sair, tá entendendo? Só o sistema límbico mesmo, só ali. E o resto tive aqui, fome, peço, choro. A máquina está em funcionamento. Logo depois ele começa a trabalhar a parte motora, né? Vamos fazer analogia, a parte motora é a parte repetitiva ali. Ele começa a parte motora. Depois começa a parte cognitiva. Foi se alfabetizar, aprendeu a ler, aí vai evoluindo. Aí depois que ele começou a ter o processo de absorção de conhecimento, se a gente der boas fontes, o ser humano vai evoluir cognitivamente, né? A turma está querendo que o filho dele comece a ter o papel cognitivo sem saber andar. Andar de bicicleta sem nem ter engateado. Então, é onde está se perdendo. E é onde, cara, por incrível que pareça, eu acho que desde a gente começou a trabalhar com robôs quando ninguém falava de robôs. Por que a pessoa de São Paulo converteu? Qualquer ser humano que botasse RPA, que botasse robôs, só ia aparecer, não ia aparecer 10 ou 15 empresas aqui no Brasil. Então, a gente já está, sem querer, a gente ao subir o site já estava lá no topo do Google, sem querer, né? Então, o que é que acontece, cara?
Naquela época, me perdi agora no raciocínio, ó. Problema não. Eu tava falando de quê mesmo? Tu estava falando de evolução, que as empresas não estavam nem estruturando os painéis de BI ainda. Putz, me perdi. A gente estava falando sobre as evoluções tecnológicas Uhum. que a gente precisava entender o que pedir, e as empresas, em vez de pararem para analisar o que elas estão precisando naquele momento, Sim. elas já querem adotar novas tecnologias por uma pressão de mercado. Sim. Ah, pronto. Eu lembrei agora, cara. Foi mal. Por incrível que pareça, a gente começou ali em 2015 esse movimento de falar de robôs, e quando ninguém falava de robôs, de IA, de nada, né? Desde aquela época, 2015 até aqui, para mim, o pior momento do mercado de IA está sendo o agora, certo? E eu vou explicar o porquê. Agora tá todo mundo falando de IA, e a maioria das pessoas que falam de IA estão fazendo um desserviço. Não entendem. Não entendem. Tá todo mundo falando, todo mundo tá querendo falar de como fazer um prompt, todo mundo. Cara, mas me diz o seguinte, como é que eu vou fazer a minha empresa ter lucro a partir disso? Me diz aí. Porque não vai ser fazendo prompt, não vai ser fazendo perguntas, vai ser aplicando o que agora está habilitado. Porque se tu parar para observar, o que foi que o ChatGPT trouxe pra gente, cara? Antigamente eu conseguia fazer robôs com habilidades totalmente repetitivas. Mas se eu precisasse ler um PDF, eu tinha que apelar para o OCR, que não funciona, a OCR tradicional. Agora com o ChatGPT, com o Gemini, com qualquer um desses aí, eu consigo ler, estruturar, traduzir para a língua que eu quiser e fazer qualquer tipo de predição em cima daqueles dados que está sendo extraído. Então, hoje, cara, para mim é o pior momento, porque é muita gente falando sobre, poucas pessoas falando sobre como aplicar na prática. E isso está gerando uma pressão de que as pessoas precisam aplicar de qualquer jeito, porque se ela não aplicar de qualquer jeito, ela está fora do mercado. O que não é uma realidade. Certo? Nesse exato momento, tem inúmeras empresas que faturam acima de 10 milhões, 30 milhões ano, que estão num pedaço de papel. Tu tá entendendo? Então, existe uma pressão gigante aí de, cara, se você não aprender IA, se você não sabe, não tem habilidades de inteligência artificial, a inteligência artificial vai te substituir. Uhum. E remando um pouco contra a maré, eu tenho falado que não. Só que eu não falei a outra parte do que eu pensei. Não ainda. É como você falou, e eu acho que encaixou perfeitamente. Não agora. Essa sua colocação de que as tecnologias elas têm uma morte lenta é sensacional. Porque, assim, claro, existem alguns empregos que são mais expostos, principalmente os mais repetitivos, mas eles vão ser colocados em risco não por causa da situação atual. Eles já vinham seguindo uma situação de risco a partir do RPA. Uhum. Agora veio só a pá de cal com as IAs generativas, que de fato é o estopim de alguns fins, não de todos. Porque quando a gente fala você vai perder o seu emprego, são todos. E não é assim. Não é assim. Agora, claro que também se destacam aqueles que sabem utilizar sua bagagem, né, seu conhecimento todo, seu repertório, e incluem nesse repertório habilidades com inteligência artificial, principalmente com esse viés que você colocou aqui de como eu faço para ganhar mais dinheiro, porque empresas são feitas para ganhar dinheiro. Como eu faço para ganhar mais dinheiro utilizando mais essa ferramenta que a tecnologia nos presenteou. Cara, esse tipo de discurso ele é bacana para você vender, certo? Sim. Ele é bacana para você vender, sendo que ele tem um efeito colateral. O efeito colateral é gerar ansiedade nas pessoas, que vão ser substituídas a todo e qualquer momento se não tiver a IA. Nesse exato momento, a IA generativa, porque todo mundo fala de IA como sendo algo novo. Cara, década de 50 já se falava de IA. A gente está num novo momento da IA, né? Que a IA é o novo tema, né? É um tipo de IA só, as LLMs. Tem várias outras. Existem várias outras. O Cristiano já apresentou diversas aqui no primeiro podcast, primeiro episódio. Mas só para deixar para todo mundo que está chegando agora no episódio, existem várias inteligências artificiais. A LLM é a que democratizou buscas melhoradas, respostas melhoradas também, né, diferente do Google,
Mas ele deu uma alinhada nessas respostas mais comuns. Mas ele ainda tem um índice de erro alto, né? Sim, cara, sim, e está constantemente evoluindo. O que chama muita atenção é a velocidade da evolução. Sim. E qual foi o grande diferencial desses últimos 2 anos? É que ele levou para o ser humano comum, o não profissional. A gente estava comentando na época do Watson, né? O Watson, cara, quem era? Não tinha um assistente, um auxiliar de uma empresa usando o Watson. É um negócio puramente técnico. Agora o ChatGPT, cara, meu menino de 7 anos, ele me perguntou uma coisa, ele disse, filho, eu não sei. Ele pergunta pro ChatGPT, pai. Então, ele literalmente botou na mão do ser humano comum a tecnologia de alto poder. Com o intuito de quê? De mostrar para o mundo o poder que a IA pode ter, nesse sentido, né? Mas o IA não é um tema novo. Mas a turma vai adotando esse modelo ali mais comercial, cara, mas isso gera muita ansiedade nas pessoas. E a ansiedade, toda vida que você vai executar algo de maneira ansiosa, é a receita para você fazer caca na sua vida. Tu tá entendendo? Sim. Então, isso tá gerando um gatilho dentro das empresas para começar a fazer, queimar etapas. O tal, quem tava comentando agora, querer que o cara tenha, que a criança esteja alfabetizada se ela ainda nem engatinhou. E nem fala ainda. Se ela nem fala, como é que ela nem tem uma audição ainda apurada para absorver o conhecimento. Então, o ponto que eu vejo, cara, é o seguinte, tem alguns temas que a gente se depara no decorrer da nossa história, a gente não está preparado para absorver, né? Sobre essa questão da substituição. Tem uma lei, a lei de Lavoisier, química, tá vendo? A gente no ensino médio se depara com ela. Aí diz assim, na vida nada se perde, tudo se transforma, né? Cara, é exatamente o que está acontecendo agora, desde a época dos robôs, daquele primeiro robô que a gente fez, que fazia o trabalho de 22 auxiliares, tá? Até o que vai acontecer agora, certo? Existem sim alguns papéis que vão deixar de existir, mas existe uma série, ninguém está falando dos papéis que estão aparecendo. Que vão criar, exatamente. Então, e quando a gente vai fazer essa contabilização, está aparecendo muito mais oportunidades do que o que está deixando de existir. O saldo é altamente positivo. Mas, cara, parece que é uma mania do ser humano de só olhar para o que ele perde. E não consegue perceber o novo, as oportunidades que estão na sua frente. A oportunidade está na frente e por algum motivo a maioria das pessoas não agarra e diz isso aqui é meu. Prefere ficar chorando, eu vou ser ameaçado, vou reagir. O cara tá bem aqui, ele tá com um crachá bem aqui de auxiliar. E aí, em vez de olhar para o cargo de analista que ele vai ter bem aqui, porque o robô vai ter um monte de dados, aí ele fica dizendo, cara, não posso perder esse lugar aqui não, não posso perder esse lugar não. Em vez de pensar o seguinte, caramba, se botarem um robô aqui, vai ter um monte de dados, eu vou vir pra cá. Eu vou ser analista, que era o que eu sempre queria. Tu tá entendendo? Então, isso daí é a maior, é a grande miopia do momento. É a grande miopia do momento. E ninguém tá falando sobre isso. Tá só todo mundo falando, tem que aplicar, tem que aplicar. Você vai ser substituído por uma IA. Aí toda a vida, cara, de tempos em tempos aparece ali a frase da moda, né? Não, você vai ser substituído por IA. Não, agora não. Você não vai ser mais substituído por um IA. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar IA. Beleza, é uma palavrinha da moda também nesse momento. Mas a grande questão, cara, é o quê? Como que realmente na prática um profissional vai se tornar diferenciado com o uso disso? Como que uma empresa vai ter mais lucro com o uso dessas tecnologias? E isso, cara, foi a grande sorte. A grande honra que eu tive enquanto empresa, que foi o seguinte, cara, você ter um investidor que é seu cliente, meu amigo, é o conceito de um termo que a gente usa aqui técnico no Ceará, de nhaca. É uma nhaca, meu amigo. Tá entendendo? Você ter o seu fornecedor, o seu investidor, cara, como seu sócio mesmo, dentro da operação e como seu cliente, cara, tu não tem noção a pressão que é por resultado. Então a gente, devido a essa pressão, que na época eu me incomodava muito, mas hoje eu sou muito grato, a gente foi moldado a usar a tecnologia para gerar resultado. Se não apareceu no financeiro, não deu resultado. Tu tá entendendo? Tudo que acontece dentro da empresa que foi significativo vai aparecer no financeiro. Se não apareceu, é conversa. Tem que estar lá registrado na última linha, cara. Tem que dar. Eu dou algumas aulas de desenvolvimento de produtos, de inovação e tal. Eu falo, gente, com raras exceções,
O indicador que tem que estar lá na fila dos produtos de vocês é o resultado financeiro. Gente, tudo resulta em um resultado financeiro. Ou você deixa de ganhar, ou você deixa de perder, ou você ganha mais. Se o seu produto não traz nenhum desses dois, esquece. É muito provável que ele não dê certo, né? E aí, falando um pouco sobre a situação da IA generativa e tal, entra um termo muito interessante, pelo menos nos últimos tempos, que é a hiperautomatização. Uhum. Meio que saiu ali de RPA, robozinhos e tal, para hiperautomatização. E aí, no meio desse processo, foi acelerado, foi adiantado um pouco e mais disseminado, dado o uso das inteligências artificiais generativas. Explica um pouco como é que é a diferença do que é o conceito de hiperautomação e a sua diferença do RPA simples. Bacana, cara. Assim, como o nome ele é bem sugestivo, o que é a hiperautomação? Nada mais é do que a combinação de diversas tecnologias com o intuito de automatizar a execução de determinada rotina, né? O que está acontecendo, cara, porque que no começo a primeira habilidade, então hiperautomação é o conjunto, eu vou chamar aqui de habilidades. Cada tecnologia ela tem sua habilidade. O RPA ele tem a habilidade de automatizar tudo que é muito repetitivo, mas é burro, certo? Um RPA, cara, você vai dizer assim, você clica aqui, clica acolá, clica aí, vai... É para deixar aquela só um ponto, é tudo que é repetitivo em tela, né? Em tela. Pronto, dentro de deixar claro, tudo que é repetitivo. Porque tem aquele negócio, é repetitivo. Eu pego a revista, boto em cima da mesa, boto na página 4, digitalizo. Essa parte aí a gente não tá falando dessa. Não. A gente tá falando da parte de depois que eu capturo isso e coloco isso numa tela e faço um processamento em tela, é possível ser automatizado. Na prática é o seguinte, são 3 critérios para você aplicar o RPA. Qualquer rotina que aconteça dentro de um software, ou seja, ali em meio virtual, né, que eu consiga ter um passo a passo claro, né, bem definido. Por isso a importância dos processos, né? E mesmo que nesse processo ali, cara, tenha alguma tomada de decisão, algum cálculo, né, mas se ele for baseado em regras mesmo claras e lineares, a gente consegue fazer um RPA executar, né? Então, basicamente esse é o ponto. Mas o foco do RPA é trabalho repetitivo. Totalmente repetitivo. E por um bom tempo ele era a única opção que a gente tinha. Tudo que ia para um ambiente mais cognitivo, a gente não tinha condição de adotar, né? Então, normalmente na primeira fase ali da automação, né, a gente tinha 2 opções. Ou a gente automatizava o que a gente chama de orquestração, o passo a passo, aí surgia ali um Trello, um Pipefy, enfim, um Lecon, ou seja, a automatização de workflows. Basicamente a passagem de bastão entre pessoas, organizar a atuação das pessoas. Era a primeira opção que a gente tinha, né, que teve uma grande onda ali de automação por workflows. Aí depois as pessoas começaram a pensar, mas se em vez de somente organizar o passo a passo do processo, eu executasse a determinadas tarefas, aí surge o RPA. Então, de certa maneira, esse já era o conceito de hiperautomação acontecendo. Eu poderia combinar ali workflows com RPA. Sendo que aí surge uma terceira necessidade. Cara, agora só o repetitivo, mas se eu tivesse ali algumas habilidades adicionais, se eu conseguisse ler documentos em PDF, se eu conseguisse, em vez de entender por palavra-chave, entender o contexto. Sintetizar o contexto, né? Então, o que vem acontecendo, então, aí surge, nos últimos 2 anos, esse poder que veio, né, que é essa parte. Então, hiperautomação nada mais é do que a combinação de diversas tecnologias com o intuito de automatizar uma rotina dentro da empresa, automatizar um processo nesse sentido, né? De maneira bem sintética seria isso. Maravilha, cara. E hoje o que a gente ouve, né, falar bastante assim, que qualquer gestor com o advento da IA e de outras ferramentas, ele consegue automatizar qualquer processo dele, Uhum. né? Na tua opinião, na tua vivência, né? Tu já viu isso acontecer em algum processo? Sim, já vi isso acontecer, mas isso não é uma regra ainda, certo? Por que ainda não é uma regra? Porque, como eu disse, cara, existe uma diversidade muito grande de tecnologias coexistindo, certo? Quando a gente vai falar, cara, onde é que eu vi isso acontecer e vejo isso acontecer e já é possível hoje? Se a sua empresa tem uma arquitetura digital moderna, quando eu digo moderna, todos os sistemas são web, com API aberta, né?
isso daí vai ser totalmente possível. Você vai no N8N, você vai no Zapper e você vai começar, o meu comercial funciona ali, vou citar nomes aqui, não é propaganda, mas acaba sendo propaganda gratuita. A minha jornada do processo é o seguinte: primeiro eu tenho uma parte de prospecção, eu uso o RD Station. Aí do meu RD Station, o lead converteu, cai no Pipe Drive. Do Pipe Drive, o negócio ganho se torna um projeto, aí vai para o ClickUp. Ou seja, todas esses 3 sistemas que eu citei aqui de exemplo, eles têm a mesma natureza, têm a mesma idade, vamos dizer assim, né? Têm a mesma mentalidade. São sistemas SaaS, web, com API aberta, e aí eu consigo fazer essa integração de maneira totalmente fluida e sem a necessidade de uma parte técnica. Mas isso não é uma regra de todas as empresas. Ainda tem aquela empresa que está até usando um CRM mais moderno, mas tem o RPzão pesadão, aquele lá que, cara, nem API, nem o conceito de API existe. Tu tá entendendo? Então, devido ainda a essa coexistência de tecnologias muito distintas, né, aí entra a necessidade de um corpo técnico mais pesado, de uma programação, de criar ali novos mecanismos para fazer com que esses sistemas conversem. Com o tempo isso vai se tornar mais homogêneo. E aí sim, cara, vai ser uma realidade para todo mundo, Mas te respondendo, se a empresa tomar a decisão de criar uma arquitetura digital moderna, isso daí vai se tornar uma realidade para ela. Isso daí vai se tornar uma realidade. De qualquer gestor vai poder realmente criar automações que vai gerar alto nível de eficiência para ela. Maravilha, cara. E a gente está falando aqui de processo e assim, você tem falado bastante aqui de algumas barreiras de tecnologia. Algumas barreiras tecnológicas mesmo, a gente vê a necessidade da centralização. E aí tem outro conceito aí rodando bastante no mercado, que é a computação em edge, que é uma visão completamente diferente, que é uma computação descentralizada. E aí o que é que você acha que impacta essa computação descentralizada na parte de automação de processos e na hiperautomatização? Cara, na realidade esse é um ponto interessante, porque ele é um tema que hoje já está sendo conversado, mas ele ainda está muito fora da realidade. Tem alguns temas que estão fora da realidade do mercado. Vai ser uma próxima frente que vai trazer mais poder ainda. Uma é a computação, a parte do Edge, outra que está sendo muito comentado agora também, computação quântica, por exemplo. Sim. Certo? Então, o impacto a curto prazo ainda vai ser pequeno, por quê? Porque é uma tecnologia que está em maturação. Ainda vai ser a próxima crista da onda, né? Mas a gente vai notar que essa descentralização vai ser fundamental. Por quê, cara? O que é que está acontecendo na prática, né? Por que esse tema ele é tão relevante? Porque na prática, cara, a gente está mudando drasticamente a estrutura dos nossos sistemas. Como assim, Diego? Cara, no passado, a bala de prata era o RP. Aquele sistemão pesado que ia pegar, ia mapear todos, ia orquestrar todos os processos de ponta a ponta de uma organização. Normalmente uma arquitetura monolítica, pesada nesse sentido. Hoje, cara, a gente está partindo por um modelo que são de microserviços. E isso daí está também vinculado a uma capacidade, inclusive, de estrutura em nuvem, que vai exigir uma descentralização. Mas isso traz um poder absurdo, cara. Desde que você tenha uma visão de arquitetura tecnológica mesmo. Tem um exemplo aqui que os meninos sempre já tem abuso, cara, assim, desse poder do microserviço. E o poder do microserviço atrelado a uma arquitetura digital. Cara, tem algumas coisas que a gente vivencia, mas a gente não percebe. Se a gente vem aqui no nosso celular aqui, eu sempre dou o mesmo exemplo, cara, que é o seguinte: você vir no celular, provavelmente todo mundo que está nos escutando tem um aplicativozinho chamado Uber dentro do seu celular, certo? Para todo mundo, o Uber é o único sistema, não é? Sendo, cara, quando você clica aqui no Uber e vai pedir a sua viagem, você não nota uma coisa: o mapa que aparece quando você bota o endereço não é do Uber, é do Google, certo? Quando você confirma seu endereço, você é direcionado para um pagamento. O pagamento no sistema de pagamento não é do Uber. Ele é de quem? É da Benfree. No Brasil é o PayPal, né? Quando você confirma o pagamento, você recebe uma mensagem de confirmação, uma notificação. E o sistema de notificação não é dele, é da Twilio. Sabe o que é o mais interessante? Nenhum desses sistemas que eu acabei de falar tem um investimento inicial de implantação. Todos eles você paga pelo uso. E todos eles são acessíveis a todo mundo. Mas olha que engraçado. O que foi que o Uber fez? Ele montou um Lego tão poderoso, e boa parte das coisas nem é de propriedade dele, porque ele sabe que ele não vai fazer um sistema de mapas
tão poderoso quanto o do Google e nem vai conseguir evoluir. Não faria sentido dele, entendeu? Então essa descentralização é algo que vai ser fundamental para viabilizar a arquitetura tecnológica. E aí, trazendo outras coisas, né? A gente está falando muito sobre o viés de software, mas uma coisa que vai ainda se fortalecer cada vez mais, já está muito fortalecido, mas vai potencializar muito nos próximos anos, é a interação entre software e máquinas físicas, né? Hoje a gente tem algumas, protótipos. Na nossa casa a gente consegue fazer automações, IoT na indústria já é algo muito forte, mas eu acho que vai ganhar um poder muito grande nos próximos anos, que vai fazer parte da nossa vida. Aquele filmezinho dos Jacksons lá vai ser uma realidade na minha cabeça. O software com o hardware, tudo muito integrado nesse sentido. A gente já tem muitas evoluções nos últimos anos, mas é o que tem ainda um potencial gigantesco. E essa vai ser uma das tecnologias viabilizadoras, entendeu? Hoje todos os eletrodomésticos já vêm com conexão à internet, Bluetooth e automação, enfim, isso é bem interessante porque de fato, né, num caso doméstico, né, descentraliza ali o poder de processamento e executa uma tarefa que você pede, que o usuário precisa, né? Mas e aí falando sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre automação, hiperautomação, e é impossível a gente não vincular um dos discursos da automação, do RPA, com a questão do ESG, eficiência e tal. Sobre sustentabilidade, cara, qual é a relação da automação com a sustentabilidade? Porque para a gente gerar automação, a gente precisa de tecnologia. Tecnologia consome energia e consome água. A gente está falando aí de várias polêmicas que foram levantadas aí pela questão do uso de do uso de água em data centers. Tem como unir esses dois conceitos, automação, tecnologia e ESG, e ser sustentável? Cara, essa é a equação que precisa ser fechada, certo? Essa é a equação que é difícil de ser fechada. Mas, cara, antes de falar dessa questão, eu vou só falar uma opinião que eu tenho, uma visão que eu tenho, certo? Muitos temas, eles são jogados no mercado com uma intenção positiva, mas a execução ela é distorcida no mercado, certo? Todas elas, de tempos em tempos aparecem as modas, né? Tipo, vamos pensar que as últimas modas, a atual, inteligência artificial, ESG, foi uma das mais recentes. Não levem ao pé da letra dizendo que é só modinha, já eu vou explicar, tá? Metodologias ágeis, foi um negócio. Aí dados, naquela época, assim, uns 5 anos atrás, tipo assim, cara, os dados, eles são um novo petróleo, né? É um novo petróleo. Eu ouvia muito isso. Então era a frase, cara, todo evento que a gente andava, os dados, ele é um novo petróleo. Que é uma verdade, mas ninguém estava comentando que quem ganha dinheiro com petróleo, normalmente no dia a dia, pessoas normais que ganham dinheiro com petróleo são donos de posto de gasolina. E o que ele vende não é o petróleo bruto, é o petróleo refinado. Então tem toda uma cadeia de refinamento para que as coisas aconteçam, certo? Então, por que eu estou comentando isso? Na minha cabeça, o ESG, ele tem uma importância que é fundamental, que não pode ser menosprezada, mas no Brasil ela ainda é tratada quase que como uma obrigação burocrática, uma maneira de ganhar determinados incentivos, e essa não deve ser a verdadeira motivação, porque realmente é algo, cara, que leva para um outro patamar, uma questão de seriedade até do nosso planeta como um todo, certo? Mas por algum motivo, cara, é da natureza do ser humano, e mais potente ainda no brasileiro, a visão de curto prazo. Ninguém está muito ligando para longo prazo, né? Nesse sentido. Então o ESG, a única coisa que eu, antes de pontuar a relação entre um e outro, é que assim, às vezes a gente está falando de um tema certo sob uma motivação errada. De uma ótica diferente. E de uma ótica totalmente diferente. Então, às vezes, a maioria hoje, ESG, ele é um termo tratado basicamente ali. Quem é que tem hoje muita vontade de tratar desse tema? Empresas de capital aberto, porque tem um incentivo que vai bater. Então,
às vezes a intenção é muito mais contábil do que real, de preocupação mesmo com o futuro da humanidade, então, mas é um tema de alta relevância. Eu só questiono às vezes a motivação disso, certo? Falando com relação à hiperautomação, aí a relação com a automação, com a IA, cara, é um desafio que é grande. Hoje a capacidade exigida de processamento para a inteligência artificial tem um efeito colateral ainda muito elevado, que é o consumo de energia elétrica. E a nossa matriz energética a nível mundo não é limpa, não está ainda vinculada nesse sentido. Então existe sim um grande desafio. E a gente não pode fazer de conta que não existe. Tipo, cara, eu já vi nos últimos anos a gente tiveram algumas situações bizarras, né? Tinha uma galera que tinha um eletroposto, um posto de abastecimento elétrico, sendo que o que abastecia o posto era um gerador a diesel. Gerador a diesel, eu vi. Então, tipo assim, cara, não é uma coisa para você fingir que está fazendo. Você tem que procurar soluções realmente verdadeiras, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquilo que eu falei, o desafio que as empresas têm, né? De construir o futuro pagando um preço agora. Qual é a relação que eu vejo agora, cara? Ainda hoje, se você parar para observar, talvez ainda gera um déficit muito. Você ter automações de alto nível ainda tem um consumo de energia muito grande. Mas ao mesmo tempo, deixar de fazer essas automações não é a solução. Não resolve, porque continua sendo autoconsumidor. Por quê? Porque vão ser esse poder cognitivo que vai habilitar a gente a encontrar a solução para que vire a chave. Para que vire a chave nesse sentido. Inclusive, cara, tem algumas iniciativas nesse sentido que é muito interessante, certo? E aí até indico uma série na Netflix que é O Futuro de Bill Gates, certo? E lá ele fala exatamente isso. Hoje, cara, existem algumas unidades que estão extraindo CO2, estão filtrando o ar. Basicamente eles estão filtrando o ar para tirar ali todo o CO2 ali que gera esse efeito estufa, certo? Então, mas aquele projeto só foi possível ser viabilizado porque hoje a gente tem uma capacidade cognitiva, uma capacidade de automação e de inteligência artificial que a gente não tinha um tempo atrás. Tudo bem? Uhum. Então, sim, hoje tem uma relação entre um e outro. Considero que no momento a relação ainda é negativa. Por quê? Porque a nossa matriz energética não está dentro do esperado, mas é uma fase de transição. E olhando com a visão de investidor, né? Investidor nunca ele vai comprar algo que já se paga agora. Ele está comprando uma visão futura. Numa visão futura, essa o preço que tem que se pagar para alcançar um nível de eficiência que tem ali a responsabilidade tanto ambiental. E quando a gente olha para o aspecto social, cara, também tem desafios, né? Falei muito do ambiente, da parte ambiental, mas o ambiente social tem uma coisa que a gente precisa ter muita atenção, certo? Se você parar para observar, o índice de empregos que estão deixando de existir, certo? Ainda é menor do que o índice do que tá novos cargos que estão aparecendo, né? Mas tem uma questão. As pessoas não estão preparadas para assumir os novos papéis, porque a gente tem um gap absurdo de educação, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Provavelmente, se a gente seguir nesse ritmo, que já é um cenário atual, a gente vai ter muitas vagas em aberto que não vai ser possível de ser preenchida. Se não for preenchida, não vai gerar renda para as pessoas. Se não gerar renda para as pessoas, a gente vai ter um problema social nesse sentido. E esse gap ele vai precisar ser substituído, precisar ser superado de alguma forma, ou via humana ou via tecnológica. Então, a grande questão, existe uma profunda e forte relação entre os dois temas, certo? Hoje a balança ainda está negativa, mas a gente precisa ter um olhar, cara, integrado entre essas duas frentes, mas sob uma intenção verdadeira, não ser somente uma intenção contábil, ou uma intenção de marketing, ou uma intenção não. Cara, é porque existe um problema real e essas duas áreas de conhecimento sendo trabalhadas de maneira integrada vai trazer a solução ótima. Se a gente trabalhar descasado, aí não, aí a gente vai começar a gerar um efeito negativo sobre a outra nesse sentido, né? E o impacto sobre a governança também, que é o G do ESG, né? Recentemente eu vi um governo anunciando que tem planos de substituir ministros e ministérios por agentes de IA
para diminuir corrupção. Claro que corrupção é um dos itens só da governança, mas a gente já vê também o discurso da tecnologia invadindo bastante a automação, a API, inteligência artificial, nesse tema de governança também. Cara, acho que já é muito comentado, mas ainda é pouco comentado em relação à relevância do case, certo? Não sei se você já ouviu falar do case da Estônia. Sim. Certo? Então a Estônia é o primeiro país do mundo que tem mais de 90% dos seus serviços automatizados. E isso envolve, por exemplo, na parte de governança, cara, praticamente 80% das ações judiciais são tratadas por robôs e por IA, né? Eles são o primeiro governo do mundo a disponibilizar o serviço por agentes de IA. Você vai lá, quero pegar uma segunda via de um boleto, quero pegar... Então, tem lá os agentes que ele disponibiliza. E lá a gente consegue já identificar, cara, como que vai ter uma relação positiva entre um e outro, né? Transporte público é gratuito, sendo que já tem um gatilho automático dentro da sua identidade. O cara lá perdeu o emprego, o cara não precisa pedir ali o auxílio desemprego, porque o governo sabe que o cara foi demitido, no outro dia já tá habilitado para ele aquele auxílio nesse sentido, né? Então, enfim, e lá a gente está vendo também o impacto, inclusive ambiental, o social. Lá não está tendo desemprego, né? Então, nesse sentido, cara, o país começou a criar novas fontes de receita. Então, a Estônia é um grande domicílio fiscal hoje. Sim. Se eu quiser abrir uma empresa para atuar em toda a Europa, virtualmente eu consigo abrir essa empresa e fazer ela operar em toda a Europa de maneira totalmente legal. E a minha empresa, os caras têm custo de quê lá? Então é uma nova receita que vai gerando para o governo, e isso o governo pode se reaplicar ali dentro, enfim. Então novas modalidades de receitas vão aparecendo. Então, cara, esse ecossistema de maneira integrada é possível, desde que a intenção seja correta. Que haja vontade política, né? Agora, o judiciário vai encarar isso como uma oportunidade ou como uma ameaça? O governo vai encarar essa transparência como uma ameaça ou como uma oportunidade? Você tá entendendo? Então, tudo isso também, cara, tem... Às vezes a turma até fala, é injusto falar o exemplo da Estônia, porque a Estônia é menor do que Fortaleza, do tamanho proporcional a Fortaleza, vamos dizer assim, em termos populacionais e tal. Cara, mas beleza. Mas o salto que ela teve, tecnológico, depois que ela saiu da União Soviética, que foi há poucos anos, para a situação econômica que ela tinha, para a situação econômica que ela tá, de bem-estar social, claro que tem outros aspectos dela sendo constituída como povo, mas cara, não tem como negar a evolução e a vontade política de fazer a coisa acontecer lá. Então, assim, ele é um exemplo claro. Se você for olhar, vai ver que essa integração ela é possível de existir e que ela gera grandes frutos. E é básico, né, cara? Assim, são registros básicos de nascimento, registro básico de formalização de você como cidadão do país, como gerador de receita, enfim, tudo centralizado. Então, cara, se a gente for olhar, é tão básico que chega assim, até à beira do ridículo, né? Um ser humano, ele precisa da quantidade de documentos que a gente tem hoje no Brasil. Ele precisa de uma carteira de identidade, de um CPF, de uma carteira de trabalho, motorista, título de eleitor, carteira de motorista. E são várias carteiras de motorista, não é só um tipo só. Então, cara, se você for pra ver, o cara tem lá um ID e tá tudo lá. Tudo mesmo. Quando eu chego no hospital, o cara não me pergunta se eu tenho uma alergia. E se eu tiver desacordado, quem que vai dizer se eu tenho essa alergia ou não? E aqui no Brasil a gente passa diariamente por isso. E lá não, cara, é uma realidade. Quantas pessoas morrem por isso? Né? Quantas pessoas morrem por isso? Por um fator básico. Então essa cultura da simplificação é algo que precede qualquer IA, cara. Que precede, a gente fala tanto de IA, de todas as ferramentas, mas bacana, você não tem nem a cultura da simplificação ainda, cara. Você fala um negócio super interessante que é a arquitetura, né? O pensamento integrado, os processos bem definidos, simplificados antes de implementar. Porque eles não implementaram essa automação em ondas, não. Eles criaram um desenho básico, uma estrutura básica de governo, de comutação, intercambialidade desses dados, dessas informações, e a partir disso eles criaram toda a tecnologia e realmente são referências do mundo. E aí, falando de futuro, falando de tendências e tal, pensando aqui, cara, no horizonte, tá? E dando respostas bem ousadas, como a sua personalidade é. Eu lhe conheço, você é um cara ousado, diferenciado e ousado. E aí vou te fazer 3 perguntinhas aqui, certo?
E aí seja bem autêntico e seja bem real nas suas visões, tá? Qual o processo que a gente usa hoje, tá? que vai desaparecer nos próximos 5 anos? Cara, aí a gente passa aqui a tarde todinha, certo? Por exemplo, hoje, cara, a maior parte dos processos que a gente tem hoje esses processos mais repetitivos, frutos de burocracia, é o que não falta. Vou dar um exemplo. Hoje no Brasil, vou dar um exemplo, toda nota fiscal de serviço, cada município tem um padrão, não é? Por consequência disso, e não existe nenhum arquivo aonde você consiga ali, como tem no nota fiscal de produtos, um XML que você consiga importar. Por consequência disso, basicamente, cara, ali você tem todo um trabalho manual envolvido. E a automatização disso, antes da pessoa pensar em automatizar, o que é que tem? Tem pessoas que estão, até um tempo atrás, que lia o PDF, digitava, calculava o imposto RT, fazia algumas análises e mandava para o financeiro, né? Então, cara, todo tipo de trabalho que exige que está simplesmente cobrindo algo que nem deveria existir, é algo que está muito passivo de deixar de existir realmente. E tem hoje, cara, eu vou dar um chute aqui, acho que 70% das automações são em cima de processos que nem deveriam existir, né? Então, esses processos mais burocráticos do financeiro, da área contábil, a reforma tributária, se ela acontecer, vai trazer ali um nível de simplificação muito grande e muitos auxiliares contábeis, fiscais vão deixar de existir porque eles são simplesmente digitadores, eles não fazem nenhum tipo de análise, não fazem nenhum tipo de validação, algo do tipo, né? Não raciocinam em cima ali da natureza desse sentido. Aí vem aqueles exemplos mais tradicionais, o call center, cara, que a turma ainda tá interessante, viu, cara? Quando a gente pensa que a turma vai otimizar o processo, ele burocratiza mais. Ele automatiza o que não deveria existir. Que agora tá na onda os robôs de ligação, né? Que é um ser humano que acredita, cara, que vai ter efetividade naquilo ali. Seja no processo de vendas, seja no processo de cobrança. Cara, entendeu? É um robô. E a ligação que você recebe, quando vai atender, ele desliga. Não entendo nada disso, cara. Mas aquilo ali é fato interessante. São alguns robôs de validação para saber se aquele número é válido e saber qual é o melhor horário para te ligar comercialmente. Tu tá entendendo? Então, entendi. Enfim, cara, são realmente inúmeros casos que a gente vai vendo ali que vão deixar de existir e já estão deixando de existir nesse formato. Excelente, cara. E qual a tecnologia hoje que é pouco falada, que tu entende que vai dominar o mercado até 2030? Cara, eu vejo que a que está menos comentada, que vai ter um salto gigantesco, na realidade vai ser um ponto que vai destravar a gente, porque a gente vai ter um trava, né? Um trava tecnológico nos próximos anos, tá? É a computação quântica. Por quê? Porque se a gente não conseguir habilitar a computação quântica, o volume de dados que a gente está trafegando ultimamente e que está numa crescente nos últimos 15 anos, você vai ver, se existe uma coisa exponencial, é o volume de dados e de informação que o ser humano está gerando, né? A necessidade de processamento também. Então a capacidade, se a gente não tiver um computador quântico para ter essa capacidade e por essa busca, além do volume de dados, essa busca incessante que a gente está tendo de ter tudo num momento instantâneo, né? Aí, cara, provavelmente a gente não vai dominar. Então, os computadores quânticos, já existem algumas iniciativas, até alguns colegas, alguns projetos já rodando em ambiente de produção, mas ainda muito incipiente, né? Principalmente e está nascendo no canto que sempre nasce, sistema financeiro, sistema bancário, né? Eu julgaria que essa aí é a que vai realmente se tornar uma necessidade e vai vingar, é a computação quântica, né? Porque de vez em quando também surgem muitas tecnologias que são promissoras, né? Mas acabam não vingando porque não vem a resolver um problema real nesse sentido, né? Então, eu acho que computação quântica é o ponto que a gente tem que ficar atento aí. Excelente. E quais são os erros, né? Qual o erro? Só. O erro mais comum e de maior dano que as organizações ainda cometem nesse processo de automatizar os seus processos internos? Cara, o grande erro é essa parte de queimar etapas, de não entender qual é o real momento da sua empresa e ser levado por uma moda, por uma ondinha, certo? Então, cara, interessante que nesse exato momento no mundo exista ali o poder da IA generativa.
mas você tem que saber que não é o momento para a minha empresa. Putz, nesse exato momento, cara, com certeza deve ter sido lançada uma Porsche violenta no mundo. E eu gostaria que meu filho tivesse uma Porsche, mas ele não alcança o pedal. Né? Ele não consegue dirigir, ele não tem habilidade de dirigir. Então por que eu vou comprar uma Porsche para ele agora? Eu vou comprar, ela vai ficar parada quando ele tiver 18 anos. O que eu comprei vai estar defasado e nunca foi usado. Tá obsoleta, certo? Já. Então, o maior ponto que eu vejo é essa questão de não olhar para si. Qual é a necessidade, qual é o momento da minha empresa. E ir para um monte de eventos, o famoso Papa Coffee Break ali, né? E voltar para casa assim, nós temos que fazer isso. Cara, mas é o nosso momento, é o que a gente precisa. Não é assim que vai... Não tem como, cara. Eu sempre brinco que tem aquela questão da área de projetos, né? Que uma mulher, ela gere uma criança em 9 meses, mais 2 não faz um menino em 4 meses e meio. Ou seja, tem... Tudo que você puder acelerar dentro da sua empresa, você tem que acelerar. Mas a partir do momento que a velocidade se torna pressa, você está cometendo um erro absurdo. E hoje eu estou vendo muita gente apressada e queimando etapa e gastando dinheiro à toa. Excelente, cara. Tu acredita que os processos eles vão se automatizar sozinhos em algum dia? Cara, eu acredito que sim. Para mim, o futuro da humanidade é o artesanato. Tá entendendo? Então... Porque o artesanato é aquela coisa que é feito personalizado e que tem alto valor, né? São únicos, né? E são únicos. É uma Ferrari, né? A Ferrari, quando ela realmente é artesanal, ela tinha um alto valor, né? E quando você faz algo de maneira artesanal, estou fazendo para você, dedicado para você, característica para você, né? E finalmente a gente vai sair desse momento que é o momento de hoje, cara, que as pessoas são robotizadas. Eu sempre brinco que a maioria, todas as empresas que eu tive a oportunidade de conhecer, e graças a Deus tive a chance nos últimos anos de conhecer empresas em todas as regiões do Brasil, todas. Para não dizer, tem uma região que eu não explorei muito bem, que foi a região norte, mas ainda conheci uma ou outra ali, né? Todas as empresas que eu visitei têm robôs. Sendo que a grande maioria desses robôs tem CPF, nome e sobrenome. É um ponto. Então, eu acredito que sim. Sendo que aonde a gente vai... Os processos, isso só vai ser possível em processos que são altamente mecânicos, certo? E é onde eu acho que vai dar um crash em algumas coisas. Quando eu digo um crash, cara, tem algumas coisas que a gente não percebe. A IA generativa hoje, o ChatGPT, ele é muito potente. Por quê? Porque nos últimos anos o ser humano gerou conteúdo de uma maneira absurda. Mas é o ser humano gerando conteúdo, certo? Onde é que o ChatGPT morre? Ninguém parou para pensar, né? Quando a turma para de criar. Quando começar a parar de ter conteúdo natural e a máquina começar a gerar muito mais conteúdo do que o ser humano. E aí vai criar conteúdo repetitivo, vai criar tendência e não vai evoluir. E o ser humano, cara, tá com uma capacidade tão gigante que é o seguinte, ele tá acelerando o fim da coisa. Tá entendendo? Por quê? Porque hoje eu vou te contar um negócio, vou dar um exemplo básico, certo? Você vai para um processo seletivo. Cara, 90% dos currículos é feito pelo ChatGPT, certo? E o que é que as empresas estão fazendo agora? Não, agora eu quero fazer um agente de IA que faz a triagem dos currículos. Olha que coisa maluca. É o ChatGPT se autoavaliando. Tu tá entendendo? Sim. Ou seja, não vai rolar. Tu tá entendendo? Então, o crash do ChatGPT, do Gemini, é quando ele começar a processar conteúdo para ele mesmo, ele vai ficar burro. A inteligência... E isso aconteceu de tempos em tempos, cara. A IA, ela é uma espiral, né? Ela vai rodando em cima do mesmo ponto. Hoje está todo mundo acreditando que ela vai atingir o auge da inteligência. A superinteligência que é tão buscada aí, né? Que é a autonomia de criação. Sendo que provavelmente nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ter uma grande decepção, porque ela vai se tornar burra. Tá entendendo? E não foi por culpa da IA, porque a gente usou ela de maneira errada. A gente tá usando de maneira errada. Cara, vamos no LinkedIn agora fazer uma ao vivo aqui, vamos pegar o feed. Se pelo menos 50% daqueles posts não tivesse sido feito por IA, eu fico calado. O Cristiano falou do primeiro episódio que aproximadamente 78% dos conteúdos da internet eles já são conteúdos de humanidade morta. Ou seja, criado aí por IA para IA. A gente já está simplesmente, cara, matando o conceito de o que é uma inteligência artificial. Se eu quero me conectar com o Mário, eu quero saber o que é que ele pensa a respeito daquilo. Tá entendendo? E aí, cara, aproveitando esse contexto aqui,
Por isso que tá tão de parabéns a iniciativa como essa tua. Porque aqui é um humano que tá falando. Não vai ter como. Vai botar um humanoide aqui, né? Então, provavelmente as redes sociais, nós vamos matar as redes sociais. Ele já vinha morrendo por outros aspectos, agora vai ser a caixa da sepultura. Por quê? Porque a rede social não é mais perfil humano. A gente está emprestando a nossa identidade e botando o ChatGPT para falar pela gente, entendeu? Então, e o que vai sobrar no final é esse tipo de interação. Esse tipo de interação aqui. Então, cara, eu acredito muito no futuro artesanal. Sendo que o artesanal, ele exige altas habilidades e exige pessoas que pensem, né? E façam também, executem, né? E do jeito que a gente está treinando ultimamente, isso vai ser uma peça rara. Tá entendendo? Boa, uma peça rara. Cara, eu tenho certeza que você que está nos escutando até agora tá cheio de perguntas, cheio de questionamentos, várias ideias, vários insights e precisa compartilhar, precisa entender mais e tal. E é natural que essas pessoas te procurem, né? Onde é que os nossos ouvintes, né, que nos acompanham, eles conseguem te encontrar? Bacana, cara. Tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que eu não tenho rede social. Quando eu digo rede social, não tenho Instagram. Tenho um LinkedIn, mas praticamente estou usando cada vez menos. Então a maneira de me encontrar, cara, é realmente acessando através da Solf, através da empresa. E eu não estou querendo dizer que você, pra gente se encontrar, tem uma relação comercial, mas é lá onde a gente vai conseguir se comunicar mais rapidamente. Então, cara, eu adoro momentos como esse. Né? Então acho que antes de qualquer tipo de relação comercial, qualquer ponto, antes de qualquer cliente, você tem que ter relacionamentos, você tem que conhecer pessoas. Então já convido a todos, quem quiser tomar um café conosco lá. Primeiro, a maneira é através do site da gente, o solf.tech, né? Nas redes sociais também, solf.tech. E lá, cara, se você for no site, no formulário, botar assim, quero falar com o Diego, essa mensagem vai chegar em mim e eu vou falar com vocês, tá entendendo? Mas infelizmente, se você mandar um direct, tem um perfil lá que eu botei uma foto só da minha família lá, só pra dizer que ia estar lá. Que um humano criou. Que nem um humano criou, mas se mandar um direct no meu Instagram, provavelmente eu não vou responder. Se me marcar também não vou responder, porque eu não vou ver nesse sentido. Mas se você for lá no solf.tech, seja o site ou seja nas redes sociais, e mandar um direct, quero falar com o Diego ali, quero falar com qualquer um da nossa equipe, todo mundo tem a mesma natureza de gostar de conhecer pessoas, de bater papo. Muito bom, cara. E você tem alguma dica de leitura ou de filme, de série? Você já deu alguns aqui, mas algo que possa ajudar os nossos ouvintes a entender como você pensa e como você entende o futuro? Cara, eu vou repetir a minha dica, porque eu acho que ela vale super a pena, certo? O futuro de Bill Gates. Porque ele tratou diversos temas numa visão de futuro ali muito bacana mesmo. E aí, na parte de tecnologia, eu tenho inúmeras, mas acho que são muito pessoais. Eu sou fascinado ali pelo tudo que tem do Steve Jobs, acho que eu já consumi. As biografias dele, todos esses pontos, é um ponto que eu super indico. As pessoas pensam normalmente que as minhas dicas vão ser muito técnicas, né? Mas as técnicas, cara, são onde mais fácil acesso ali. Como automatizar em qualquer uma dessas tecnologias. Hoje a gente pergunta e você vai conseguir desenvolver. Eu acho que eu priorizo muito hoje como que a gente vai trabalhar a mentalidade para se desenvolver as nossas habilidades, as habilidades dos nossos filhos, as habilidades das nossas equipes nesse sentido. Mas o futuro de Bill Gates é uma dica que eu acho que vale a pena. Boa, cara. Então eu quero te agradecer por esse tempo, pela tua cordialidade, pela tua generosidade de compartilhar a tua história, compartilhar a tua forma de ver o futuro, a tua forma de interagir com a tecnologia e assim estender o convite, cara, para a gente fazer a versão 2 aqui, o ponto 2 desse momento, porque eu acredito que tem muitos outros temas transversais que podem ser explorados e vão ajudar os nossos ouvintes a enxergar melhor o futuro. Então, de novo, cara, muito obrigado e eu espero que você aceite meu convite. Já tá aceito, cara, eu que agradeço. Na realidade, cara, já era um prazer só de sentar aqui e te rever, porque a gente já tem uma história já longa aqui e conversar sobre um tema que a gente gosta, enfim, aí pode convidar quantas vezes for aqui que eu vou estar aqui sempre que for possível. Maravilha, e te agradeço, cara. Demais. Muito bom. Então você que acompanhou até agora, segue, compartilha,
direciona esse conteúdo para quem você entende que vai contribuir com o futuro das pessoas e ajudar a esse conteúdo tão importante a se tornar mais relevante nas redes sociais, porque a nossa intenção aqui de fato é fazer com que as pessoas entendam como os humanos veem o futuro. Então, bora falar de futuro.